Terça-feira. Olha, hoje nós vamos começar o livro 2, que é a unidade 2. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que tem nesse livro. Quem não conseguiu buscar o livro na escola, não tem problema, porque vai poder acompanhar aqui comigo, tá bom? Então, nessa unidade 2, nós vamos trabalhar a mais ou a menos. É isso que nós vamos trabalhar nessa unidade. Então, olha só, hoje nós vamos começar o capítulo 6. O capítulo 6, ele vai falar números e o que eles valem. Abertura do capítulo, nós vamos falar sobre os números e suas funções, coisa que a gente já falou, gente, lá no capítulo 1 do livro 1, tá? Comece bem, códigos numéricos, sequência e ordem numérica. Isso nós vamos falar ainda essa semana. Siga em frente, sequência e ordem numérica, números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí nós vamos voltar no aperte o passo a leitura de gráficos e de tabelas. Vamos fazer o ler e descobrir e explorar os conhecimentos com interpretação e resolução de situações e problemas. Aí a Kátia vai ficar falando assim, ó, desenha, desenha, tá bom? Então esse é o capítulo 6. Eu vou ler só o título dos outros capítulos. O capítulo 7, contagens e agrupamentos. Aí vem o capítulo 8, quanto custa? Capítulo 9, calculando adições e subtrações. Aí vai entrar coisa nova aí. E por fim, de novo, no capítulo 10, nós vamos falar sobre formas e espaços, que nós acabamos de falar agora no capítulo 5, tá bom? Então, nós vamos começar a unidade 2, o livro 2, desta forma. Tudo bem? Meus alunos, olha só, na página 8 e na página 9, nós vamos abordar um pouquinho sobre o que tem no livro 2. A gente nem entrou ainda no capítulo 6, tá bom? A gente vai voltar a falar, esse comentário que a Kátia acabou de fazer, nós vamos voltar a falar sobre ele, tá bom? Então, olha só, contar para entender o cotidiano. A matemática, ela é trabalhada na escola porque ela está presente na nossa vida. O tempo inteiro a gente usa matemática para cozinhar, para trabalhar, para comer, para comprar, para vender, para receber dinheiro, para receber o salário, para pagar alguém. A gente usa matemática o tempo inteiro para construir, para ir ao banco. Enfim, vamos ler o texto dessa página 8 juntos, ó. Contar para entender o cotidiano. Você já precisou acrescentar uma quantidade a outra e saber o total? Já se perguntou com quanto dinheiro você ficaria se comprasse um determinado produto? As ideias matemáticas de acrescentar e tirar são muito frequentes no dia a dia. Por isso, nesta unidade, você vai descobrir diferentes maneiras de calcular e resolver situações-problema que envolvem a adição e a subtração. Vamos lá. E aí, gente, nós temos algumas imagens aí no livro, na página 8, uma criança calculando aí, mas esses cálculos, eles não são feitos só na escola, eles são feitos no dia a dia também. Tem de novo as crianças aí, ó. Olha, tem uma usando calculadora. Outra também fazendo registro ali com calculadora, com livro, com caneta. Então, a gente pode explorar bem essa parte por conta disso, tá bom? Aí, nós vamos pro capítulo 6. Agora sim, efetivamente, começamos o capítulo 6, especificamente. O capítulo 6, ele tá na página 10, ele começa na página 10. Hoje, a Kátia só vai falar das páginas 10 e 11. Nós vamos começar observando essa imagem aí, tá? Então, vamos dar uma olhada no que... Opa!
Isso aí é amanhã. Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Quando a gente olha, a gente pode pensar, que lugar é esse? Abre o livro assim e vê a representação de tudo que tá aqui, ó. Que lugar é esse? Vocês estão vendo? O que será que vende aí? Será que se usa matemática nesse lugar? Então vamos para o texto? Acompanha comigo. No dia a dia, muitas pessoas têm o hábito de almoçar em restaurantes e lanchonetes. Vocês mesmos. Lógico que agora não tá podendo, né? Os self-service oferecem a oportunidade de o cliente servirem o próprio prato e o valor da refeição é calculado pela massa da comida. Vou terminar de ler. Indicada pela balança. Esse tipo de serviço é bastante prático e geralmente oferece grande variedade de alimentos. A massa da comida, aquilo que a gente sabe que chama massa, mas a gente vive chamando de peso, né? E que não é o termo correto, mas é o termo que culturalmente a gente usa. A gente pesa a massa da comida e de acordo com o peso a gente paga um valor, tá? Então, para calcular a massa da comida, para usar a balança, para calcular quanto custou aquela massa, o peso, né? De acordo com o peso do quilo, com o valor do quilo. Enfim, gente, é muita coisa para fazer. Então, olha lá, ó, na ilustração nós podemos ver as pessoas escolhendo a comida, aí elas estão lá na balança, esse daí tá pesando a massa, ele comeu 450 gramas, tá comendo bem, né? Aí ele já vai calculando assim, nossa, quanto será que eu vou ter que pagar? Essa moça, ela tá usando dinheiro para pagar e a conta dela deu lá R$21. Aí a pessoa que vai no restaurante, ela também vai calcular se ela vai querer ou não alguma bebida, se ela vai querer alguma coisa além dessa comida que está sendo vendida. Olha lá, ó, self-service. Self-service. O self-service, gente, tá custando R$30 o quilo. Então, se eu comer 1 quilo de comida, eu vou pagar R$30. A pizza individual, R$18. Nossa, que pizza cara. Ô, louco, individual. O hambúrguer, R$9. É o da escola mais barato. E o sanduíche natural, R$7. Então, esses são os valores que nós temos aí. Isso é da página 9 que nós estamos agora. Então, a Kátia vai diminuir aqui um pouco. Vou me mudar de lado, mudar-me de lado. E aí, nós temos algumas perguntinhas aqui que nós vamos ler juntos, tá bom? Observe os números que aparecem na cena. O que eles indicam? Opa, tô querendo diminuir um pouquinho. Quantas pessoas aparecem na cena? Na fila do caixa, há 3 pessoas. Que lugar ocupa a pessoa com dinheiro na mão? É a que está com cartão? Desculpa, é a que está com cartão? E no último, o que podemos usar para pagar as compras em um supermercado? Gente, vamos voltar lá, ó. Observem os números que aparecem na cena. O que eles indicam? Todos os números aqui, ó, o que você tá vendo na tela do caixa, no preço, aqui em cima tem um relógio, o relógio não tá marcando só a hora, não, dá uma observada, tá bom? Então, procura, assim, algum lugar que tem número que eu ainda não tenha falado. Joia? Quantas pessoas aparecem na cena, você tá quantificando? Qual é o lugar das pessoas, primeira, segunda, terceira, quarta? E aí também o dinheiro, ou seja, um resumão de tudo que nós vamos trabalhar no capítulo 6. Nós vamos trabalhar com por que servem os números, nós vamos trabalhar, por exemplo, quando eu vou usar cartão de crédito, eu preciso digitar o quê? Além do valor. Nós vamos trabalhar com ordenação dos números, nós vamos trabalhar com sequência numérica, tudo isso, tá bom? Então, hoje nós só estamos fazendo uma introdução ao capítulo 6. Até amanhã.
tá? Aí amanhã eu espero que vocês já estejam com os livros, quem ainda não está. Beijo! Agora é aquele momento que vocês vão falar assim pra mim, mas Kátia, você já deu isso. Vocês falam. Então, mas nós precisamos retomar o capítulo 4 pra gente entender a experiência que nós vamos fazer, tá bom? Então, nós trabalhamos lá água, luz e plantas, fizemos alguns exercises. Lembra que vocês escreveram? Qual a raiz que a gente comia, qual a folha, qual o fruto, enfim. Passa a página. Lemos textos sobre o assunto, o Hélio falou com a gente e, enfim, chegamos aonde a Kátia quer. Nós vamos hoje plantar. Bom, quem não estiver com alpiste, busca o mais rápido possível na escola para a gente poder plantar. Uma outra coisa que vocês podem fazer também é guardar alguma semente do que vocês comeram e fazer um plantio também. Aí não precisa fazer um plantio igual a nossa experiência. Pode fazer um plantio sem colocar na caixa, não tem problema nenhum, tá bom? Então, material. O que nós vamos usar? 2 vasos pequenos e iguais, com terra. Lembrando que os vasos tem que ter um furinho embaixo. Não precisa ser vaso, pode ser pote de margarina. Eu vou usar garrafa d'água cortada. Pode ser qualquer pote, mas tem que furar ele embaixo, tá? 2 etiquetas ou uma caneta marcadora, porque você vai ter que colocar qual que é o com luz e o sem luz, para você não confundir depois. Alpiste, que é o que a Kátia tá mandando para casa. Água, acho que na tua casa tem água. Deve ter. Ainda mais tanto que a gente tá lavando a mão, hein? Uma caixa de papelão com tampa. Gente, geralmente as caixas de papelão não tem tampa. Elas têm aquela parte que dobra assim, não é? O que eu vou recomendar vocês a fazerem? Depois que vocês fecharem ela assim, coloca um saco ou um pano preto por cima, que é para não deixar entrar luz de jeito nenhum. Tá bom? Não deixe entrar luz nela. Tesoura sem ponta. O que fazer? Toda experiência parece uma receita, viu, gente? Então, o que fazer? Identifique os vasos escrevendo com luz, sem luz. São 2 vasos. Joga alguns grãos de alpiste na terra dos 2 vasos e cubra os grãos com uma camada bem fina de terra. Gente, uma camada fininha. Por quê? O alpiste é uma semente pequenininha. Então, o nenezinho que vai nascer, o brotinho, também é pequenininho. Se você colocar muita terra, ele não consegue empurrar a terra para brotar. Ele precisa empurrar essa terra para brotar. Se eu colocar um montinho de terra, ele não vai ter força para fazer isso. Regue os 2 vasos aos pouquinhos. Porque se você colocar muita água, você vai derrubar a semente ou vai atolar elas. Para não espalhar a terra até que a terra fique úmida. Úmida não é encharcada não, viu, gente? Não é piscina, é só para molhar. Coloque o vaso sem luz dentro da caixa e fecha. Para o vaso com luz, coloque um local que receba luz indireta do sol. Luz indireta do sol, gente, é aquele lugar que é claro, mas não precisa esturricar no sol, sabe? Coloca assim numa janela que pega a sombra, coloca numa área, num lugar que não pegue tanto sol. Regue os 2 vasos diariamente, número 5, tá? Regue os 2 vasos diariamente. Então, todo dia você vai lá e põe de água. Pouquinho. Senão a experiência não dá certo com muita água. Ou quando a terra estiver seca. Só abra a caixa do vaso sem luz para regar. Fecha de novo. Fechando em seguida. Gente, vou dar uma dica para vocês, ó. Põe a mão na terra assim. Se a terra estiver molhadinha, não precisa colocar água. Você só coloca água se a terra estiver seca. Porque às vezes num dia você colocou tanta água que encharcou. Isso não é bom, porque pode ser que o teu alpiste não nasça. Experiências são assim. A gente vai experimentar para ver o que dá certo. Se der certo, a gente vai pensar, por que deu certo? Se der errado, a gente vai pensar, por que deu errado? E não vale ficar chateado. Porque todo cientista, quando vai fazer as coisas,
Ele tem que ter paciência, senhor. Às vezes dá errado. Por que não acharam ainda a vacina do coronavírus? Você acha que eles não estão tentando? Eles estão tentando, mas eles ainda não acertaram. A hora que eles acertarem, aí eles vão contar para as outras pessoas o que eles fizeram de certo. Aí tudo bem, todo mundo consegue fazer a vacina, mas por enquanto eles estão tentando e não estão conseguindo. E olha que eles estão tentando muito, viu, gente? Bom, aí você vai fazer o primeiro registro. O primeiro registro é assim, ó. Registro no quadro a aparência das duas montagens. No primeiro dia você vai desenhar como está o seu vaso com luz e o seu vaso sem luz. Olhe para eles. A terra, a semente, tem alguma diferença? Olha para eles e desenha. O próximo registro eu só vou pedir para fazer semana que vem, na próxima terça, tá bom? Então é isso, quero ver o vaso de vocês, hein? Nós temos aqui então 2 vasos iguais, eu já furei embaixo. O que nós vamos fazer? A gente pega um pouco de alpiste, salpica nos 2 vasos, depois limpa a bagunça, né? Ó, a gente vai usar só um pouquinho, viu, pessoal? Eu mandei bastante, mas a gente vai usar só um pouquinho. Aí eu só vou esconder essa sementinha na terra, ó. Nada com muita. Dou uma escondidinha nela assim, ó. Se sobrar uma ou outra pra fora também não tem problema. Te dá uma escondidinha assim. Meio que só suja ela de terra. E aí a gente vai colocar pouca água. O que é importante? Toda vez que você plantar, você deixa aqui um dedinho, ó, da borda. Não coloca a terra até em cima, não. E aí, pouquinho. Pronto. Agora colocar dentro da caixa o vaso sem luz e observar o que vai acontecer nesse período.